desaprender para então reaprender. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Portanto, livre-se do seu antigo eu, que o fazia viver como antes. O antigo eu que estava sendo destruído por seus desejos enganosos. Seus corações e mentes devem ser feitos completamente novos. E você deve colocar o novo eu, que é criado à semelhança de Deus e se revela na verdadeira vida, que é reta e santa. Embora Deus pudesse transformar cada um de nós instantaneamente, Ele prefere escolher desenvolver cada um de nós de forma lenta, um processo, um passo a passo. É assim que você o vê trabalhar em toda a Bíblia. Por exemplo, Deus permitiu que os israelitas assumissem o controle da terra prometida, mas foi pouco a pouco, para que não fossem oprimidos. Depois você confere lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Eles vagaram pelo deserto 40 anos esperando a terra prometida. E mesmo quando estavam ali próximos de chegar na terra, ainda assim pararam para revisar todo o plano, tudo o que tinha acontecido, para então pouco a pouco assumirem aquele lugar. Jesus também passou um bom tempo desenvolvendo seus discípulos. Da mesma forma, Deus prefere trabalhar em etapas graduais na sua vida. E por que demora tanto para mudar e crescer? Existem vários motivos, e aqui vão alguns deles. Primeiro, nós aprendemos de forma devagar. Frequentemente as pessoas precisam, na verdade, reaprender uma lição. 40, 50 vezes fazendo a mesma coisa para então entender de fato. Os problemas continuam se repetindo e aí você pensa, de novo? Mas eu já aprendi isso. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a história de Israel ilustra a rapidez com que nós nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e com a rapidez que nós voltamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos, portanto, de exposições repetidas para ir pouco a pouco aprendendo e aquilo se consolidando dentro de nós. Segundo lugar, nós temos muito que desaprender. Uma vez que a maioria dos seus problemas e todos os nossos hábitos ruins, eles não se desenvolveram da noite para o dia. Não é realista esperar que simplesmente eles desapareçam imediatamente. Não há uma pílula, uma oração, um princípio que faça de repente de um dia para o outro todos os danos causados pelo pecado na sua vida que eles sumam. Isso requer um árduo trabalho de remoção desse entulho, substituição dos velhos padrões. A Bíblia chama isso de tirar o velho homem e revestir-vos do novo homem. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 12, Efésios capítulo 4, versículos 22, Colossenses capítulo 3, versículos 7, 10, 14, muitos lugares. O crescimento ele costuma ser doloroso, chega a ser assustador. Não há crescimento sem mudança, e nenhuma mudança sem medo ou perda, e nenhuma perda sem dor. Cada mudança envolve algum tipo de perda. As pessoas têm medo disso. Mesmo que seus antigos hábitos sejam ruins, pelo menos eram confortáveis, eram familiares, eles conheciam. Bons hábitos levam tempo para se desenvolver. Talvez o personagem hoje que a gente vê em você, em mim, tenha uma soma de hábitos, mas a gente não pode alegar ser gentil se de fato o nosso hábito não é ser gentil. Da mesma forma, para qualquer outro hábito que você queira ter em sua vida. Isso leva um tempo, mas os hábitos vão definir o nosso caráter. Só existe uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter cristão. Você deve praticá-los. Isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo sobre isso. Ele disse: pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos vejam o seu progresso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Nós estamos numa jornada, numa caminhada, num passo a passo, onde nós vamos precisar desaprender vários padrões que ainda carregamos conosco até hoje, para que então, pouco a pouco, possamos aprender novos hábitos,
sabendo que vai ser doloroso, vai dar medo, vamos ter que abrir mão de coisas e isso leva tempo, mas só existe uma maneira de desenvolvermos o caráter de Cristo, seguindo um dia de cada vez, nos afastando do velho homem e buscando o exemplo de Jesus para seguirmos um novo padrão, aquele que agrada ao Senhor, e assim cumprir os propósitos dele em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te ajude a cada dia ser uma pessoa melhor do que você era antes. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.